Estado do Rio de Janeiro deve para o município do Rio de Janeiro 1,3 bilhão de reais. Isso daria para dobrar o número de equipes da família da cidade. Quem não pagou foi o governo do estado. Olá, meus amigos do Radar do Oliveira, sejam muito bem-vindos. Hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal e pré-candidato à reeleição, Daniel Sorães, que foi também secretário de saúde do município do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado. Super Oliveira, um prazer imenso estar aqui no Radar. Já sei que tudo está no seu radar. Exatamente. Então é maravilhoso poder estar aqui, poder falar um pouquinho de saúde, um pouquinho do nosso trabalho lá na Câmara de Deputados. O tema hoje é saúde, tá, gente? O tema hoje é saúde e com esse especialista aqui eu tenho certeza que vai fluir muita coisa boa. Mas antes de saber sobre saúde, vamos saber quem é o Daniel. Maravilhoso, Oliveira. Cara, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou médico sanitarista, nasci em Vassouras, estudei em Teresópolis, fiz meu mestrado, meu doutorado na Fiocruz. Fui médico de Manguinhos muitos anos. Venho de uma família de médicos. Gosto muito de trabalhar na área da saúde, é onde eu dedico a minha carreira, onde eu dedico a minha energia. E é isso. Um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado. O que levou a escolher essa medicina de família e de comunidade? Oliveira, eu sempre gostei de todas as áreas na medicina, né? Eu gostava de cirurgia, de clínica, de medicina preventiva. Então, a única especialidade que eu conseguiria juntar todas as especialidades era o saúde da família e comunidade. Então, como médico de família e comunidade, eu tinha como fazer todas as áreas, um pouquinho de cada uma, e poder estar muito mais próximo. Qual é a especialidade hoje do senhor? Eu sou médico de família e comunidade. Também sou epidemiologista, meu doutorado é em epidemiologia. Legal. Então é onde eu tinha mais proximidade. Mas eu gosto de todas as áreas. Quem está na secretaria sabe o quanto que eu tento me dedicar a todas as áreas, né? A gente construiu maternidades, hospitais gerais, reforçamos as emergências, ampliamos muito o saúde da família. Então sempre nesse desafio da gente avançar em todas as áreas, né? Eu queria saber do senhor aqui, qual foi o momento mais marcante, né, dentro da sua carreira que o senhor encontrou na saúde pública? Eu acho que o momento mais marcante, também o momento mais triste, que foram os piores anos da minha vida, foram os anos de pandemia, né? A pandemia foi terrível, muitas opções erradas foram feitas pelos governos, né? Hospitais de campanha que não fazia o menor sentido. Então foi um momento mais triste, mais desafiador. Felizmente aqui no Rio de Janeiro eu pude conduzir a pandemia junto com o prefeito Eduardo Paes com uma mão bastante firme. A gente conseguiu ter os melhores indicadores de vacinação. Hoje 98% dos cariocas está vacinado, está protegido para a Covid-19. Mais de 80% já tomaram a dose de reforço. Também a gente organizou bem a rede hospitalar, para que não faltasse leito, pudesse ter garantia de cuidado. Reformamos o Hospital Ronaldo Gazola, que foi a grande referência para a Covid-19. Foi assim que a gente cuidou da cidade nesse período. Mas tiveram outros momentos marcantes, né? Eu também fui secretário de saúde nas Olimpíadas, que não foi simples, um desafio importante. Então, é isso. Também fui secretário de saúde na municipalização do Albert White, do Rocha Faria, do Hospital do Andaraí, do Cardoso Fonte. Então, Andaraí e Cardoso Fonte são hospitais que avançaram muito. Então, a gente teve momentos já muito importantes nessa rede, né? Eu queria voltar sobre pandemia ali, como o senhor falou da pandemia. Hoje, como é que o senhor vê? Porque assim, não acabou ainda a Covid, ainda roda ainda sobre o Covid. Como é que hoje o município ele está se preparando ou ele continua se preparando para isso? Oliveira, a gente tem uma cobertura muito alta de pessoas vacinadas. Então a Covid deixa de ser um problema importante no calendário epidemiológico, porque a nossa cobertura de vacinação é muito alta. A gente se preocupa ainda com as pessoas que não se vacinaram, mas é um contingente muito pequeno. Então, uma pessoa que já se vacinou para a Covid tem muito poucas repercussões da Covid-19 no organismo.
Então a gente tem um cenário epidemiológico muito confortável, né? A não ser que a gente tenha uma mutação muito grande desse vírus, o que não parece que vai ter. A vacina que a gente tem hoje dá conta e dá conta tranquilamente. Eu vivi esse momento, eu trabalhava num grande centro comercial e realmente foi bem complicado aquele momento da pandemia. Acho que um momento que ninguém imaginava que iríamos viver aquele momento, mas perdemos muitos amigos, né? Bastante pessoas, mas eu acho que o retorno que a gente teve hoje, com toda essa vacinação, com todo esse empenho que a Secretaria de Saúde, não só municipal, estadual e federal, acredito que foi forte e a gente conseguiu travar com muita... Eu acho que hoje a gente... Você tem número de casos hoje no estado, no município? A gente fica uma média de às vezes 0 pacientes internados com Covid-19 na rede. Um número muito pequeno, né? de casos, inexpressivo. E a maioria dos casos são casos de pouca repercussão, porque você pega a doença, mas ela não causa internação, tem sintomas leves, sintomas variando até 3 dias. Então, acho que um cenário muito, muito diferente, né? Bom. Assim, qual foi o maior desafio que você encontrou hoje na saúde pública? Assim, aquele desafio que você pegou e falou assim, cara, esse aqui tá difícil de tratar. Cara, eu acho que o maior desafio foi quando a gente não tinha cobertura de atenção primária na cidade, né? A gente não tinha unidades de saúde básica para atender a população. Não existiam as clínicas de família, os postos de saúde estavam destruídos. Então, esse desafio da ampliação da cobertura de atenção primária, ela foi muito importante. Construímos 130 clínicas de família, contratamos 1.500 equipes de saúde da família. Então, essa ampliação de saúde da família, sem dúvida nenhuma, foi um desafio que a gente merece contar essa história e continuar trabalhando para ampliar. A gente chegou na metade desse desafio. Acho que ainda tem muita coisa ainda para fazer no SUS, para construir nesse sistema. Então, o SUS avançou demais, mas tem muito para avançar. A gente sabe que para ter um sistema de saúde digno para as pessoas, a gente precisa dobrar de tamanho essa rede, né? Então, eu sei que eu acompanhei de perto toda essa mudança, né, da clínica da família, assim, implantações. Isso aí é muito positivo. Eu acho que começa a bloquear, né, o pessoal não ir nós temos um hospital aqui em Campo Grande e depois nós vamos falar disso do Rocha Faria, que absorve muita carga, não só de Campo Grande, mas das regiões. E aí as clínicas da família vieram para fazer esse primeiro bloqueio, né, esse primeiro atendimento. Qual é a dificuldade hoje desse atendimento das clínicas da família? Hoje o pessoal não vai para a clínica, vai direto para o hospital. Como é que você vê essa... Hoje as clínicas atendem muita gente, né? Tem um número de atendimentos muito expressivo na cidade toda. As clínicas de família são o principal porta de entrada do sistema. Fazem praticamente todos os exames laboratoriais da rede. Um exame que levava 6 meses para fazer de laboratório, hoje você pega em 3 dias úteis, 5 dias úteis no máximo, numa clínica de família. Então, avançou muito, o número de consultas cresceu muito, e tudo veio crescendo, né? Então, as clínicas têm um desafio imenso de continuar crescendo. A gente precisa de mais médicos, de mais enfermeiros, precisa de mais estrutura. O Rio bateu o recorde de entrega de medicamentos, mas ainda é insuficiente. A gente precisa crescer muito na entrega de medicamentos. E para isso é um desafio que envolve um desafio de orçamento, envolve um desafio entre os entes federados. Eu ia te fazer essa pergunta, como faz para equilibrar isso? É difícil equilibrar, né? A gente vê hoje, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, ele consegue ter uma estrutura de clínica, ter uma estrutura que a maioria dos municípios do interior não consegue hoje. O município do Rio de Janeiro consegue superar alguns déficits que o Estado tem com a sua própria rede. Mas vou dar um exemplo de medicamento, por exemplo. O Estado do Rio de Janeiro deve para o município do Rio de Janeiro 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 bilhão. Isso daria para dobrar o número de equipes da família da cidade, se ele pagasse essa dívida. Isso impacta em tudo. Impacta na parte de medicamentos. Medicamento na clínica tem uma parte que é federal
e essa vem em dia, uma parte que é municipal, também em dia, e uma parte estadual. E essa não foi repassada, e atrasou em todos os municípios do estado. Então isso gera desabastecimento em todos os municípios do estado, e a pessoa pensa que a culpa é do prefeito, pensa que a culpa é do presidente, mas ela não olha lá que quem não pagou foi o governo do estado. Então, nesse caso, a culpa é do governador. Só que é muito difícil explicar isso para a população. Então, a gente tenta orientar, dar o nosso melhor, mas a gente sabe que o sistema ainda tem muitas falhas, né? É porque vem das três instituições, né? Então fica difícil você mostrar que eu estou repassando e o outro não está repassando, né? Acho que fica essa dificuldade. O recurso da assistência farmacêutica básica, ele é um componente tripartite, né? Os 3 componentes fazem essa compra. Mas é difícil, porque as pessoas não entendem. Então, quando a gente fala, a Secretaria de Saúde não conseguiu reajustar o salário dos funcionários, por exemplo. Não consegue porque tem uma dívida do Estado de 1,3 bilhão, e se você reajustar, você não consegue pagar salário, não vai conseguir avançar. Então, a gente espera que isso mude no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é o estado que menos gasta em saúde, gasta só R$430 per capita. Você pega o estado do Amapá, gasta quase R$2.000 per capita, 4 vezes mais. Ah, é? É um número absurdo. Um número absurdo, uma vergonha. Abaixo do Rio de Janeiro, o estado que menos investe R$700 per capita. Então, o Rio de Janeiro está quase a metade do penúltimo colocado. Isso tem impacto direto. Né? A gente vê, por exemplo, o Eduardo Rabelo, que é um hospital de Campo Grande, praticamente vazio, largado às traças. Você olha a rede estadual de saúde, só encolhe. As 2 UPAs estaduais de Campo Grande. Uma tristeza, assim. Não conseguem resolver nenhum problema. Jogam tudo para o Rocha Faria, empurram tudo para o Rocha Faria. E quando você não tem uma rede estadual forte, o que acontece? O paciente acumula nas unidades, porque a alta complexidade não funciona. Um paciente grave, entubado, paciente que precisa de uma cirurgia ortopédica, paciente que precisa fazer um cateterismo, teria que estar transferindo para um hospital estadual de alta complexidade. Qual é o hospital estadual de alta complexidade que existe aqui? Não tem. Não tem. Então, quando você compara o estado do Rio com vários outros estados do país, a gente vê que a gente tem o pior tratamento de câncer, que é uma responsabilidade estadual, maior tempo de espera no cuidado em câncer das unidades da federação. Quando a gente olha esse cenário da alta complexidade, vai impactando em todos os setores, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Hoje, a gente tem o Rocha Faria aqui, que é o único hospital de emergência que tem aqui na Zona Oeste, em Campo Grande. Na Zona Oeste, tem o Pedro II, né? Mas o Rocha Faria é o que recebe essa demanda. Hoje, como fazer para a gente poder aliviar hoje o Rocha Faria? O Rocha Faria tem 2 problemas, né? O primeiro, a gente assumiu o Rocha Faria do Estado com 3 meses de salário atrasado. Tem matérias de jornal que mostram que tinham 200 cadáveres no MOG. Você deve lembrar bem dessa época, foi em 2015, a Olimpíada no final, nos 2 últimos anos finais da gestão do Eduardo Paes, daquelas 2 primeiras gestões. E ou a gente assumiu o Rocha Faria, ou a gente tinha uma catástrofe na Zona Oeste. Então a gente assumiu no mesmo momento o Rocha Faria e o Albert. O prefeito Eduardo Paes primeiro emprestou 200 milhões para o Estado poder recuperar o Rocha Faria. Esse dinheiro foi arrestado, porque o Estado estava cheio de dívida, então foi arrestado em causas trabalhistas. Acabou não indo para o hospital. Então foram 200 milhões emprestados que levou 10 anos para o Estado pagar esse dinheiro que a prefeitura emprestou. E a gente municipalizou o Rocha Faria com o compromisso do Estado passar 80 milhões de reais por ano. Para fazer a gestão ali. Nos últimos anos, ele não passou esse recurso. Então, o Rocha Faria ficou subfinanciado. Mesmo assim, a prefeitura colocou dinheiro, reformou o hospital todo, avançamos ali com o CER na frente, melhoramos a maternidade. Agora tem uma emenda parlamentar minha, como deputado, para comprar um segundo tomógrafo para o Rocha Faria ter mais
um tomógrafo. Isso para esse ano. Agora esse ano já caiu e eles já estão comprando, então Bom. está entrando um novo tomógrafo com emenda parlamentar do deputado federal. É claro, eu sou deputado federal e fui secretário, então praticamente todo o meu recurso como parlamentar vinha para a própria saúde do Rio, né? Isso ajuda pra caramba, foi muito importante. Além de organizar o marco legal, consegue aumentar recurso. Mas o Rocha de Faria está muito sobrecarregado. Ele precisava, hoje ele tem próximo a 200 leitos, 198 leitos, mas ele precisava ter o dobro de leitos. Ele precisava ser um hospital de 400 leitos. No mínimo, né? No mínimo. E isso se a regulação estadual estivesse funcionando. O que acontece hoje? Entra um paciente grave no Rocha de Faria, que deveria ser transferido, não consegue vaga na Central Estadual de Regulação. E aí acumula na sala vermelha, na sala amarela, sobrecarrega as equipes que estão lá hoje, sobrecarrega a emergência, aumenta o tempo de espera para uma cirurgia, para algo que não deveria ser resolvido ali no local, e a rede fica estrangulada. As duas UPAs estaduais também não conseguem atender a emergência básica, e até a emergência básica vai para o Rocha de Faria. Então, por mais que ele tenha crescido, a gente tenha investido, ele ainda precisa crescer. A gente já tem um plano de um crescimento de um novo Rocha de Faria. Tem espaço para fazer, tem projeto. Eu tenho um projeto para fazer. É isso que eu queria perguntar pro deputado. O que o senhor imagina por Rocha de Faria? Porque acho que todo nosso ouvinte aqui quer saber sobre a nossa saúde aqui de Campo Grande, o que o Rocha de Faria pode melhorar. É isso, a gente já melhorou, mas tem muito mais para melhorar. Então, a gente no Cardoso Fontes conseguiu fazer uma nova emergência. Não sei se vocês acompanharam a transformação do Cardoso Fontes, ali na Grajaú Jacarepaguá. A gente conseguiu reformar o Hospital do Andaraí. E, cara, o sonho é conseguir fazer o mesmo no Rocha de Faria, né? Tem um terreno... Mas seria ali no entorno mesmo? No entorno? Cara, tem um terreno de estacionamento imenso atrás, tem uma casa também à venda ali para trás, tem outras casas ali. O ideal seria que o Rocha de Faria pegasse aquele quarteirão todo, né? E que a gente conseguisse fazer ali onde está as caldeiras, ali onde está a frente, fazer... O projeto é colocar ele no nível da rua, ali onde tá as caldeiras, ali onde está o Sé. Sim. Entre a entrada da emergência de carro e a entrada da emergência a pé. Então, colocar ali no plano da rua. Claro que não dá para tirar aquele muro de pedra que é histórico. Mas abrir a entrada ali no muro de pedra, manter o muro, mas deixar ele plano do outro lado. E fazer igual a gente fez no SED de Jacarepaguá, né? Ficou incrível o SED de Jacarepaguá. Na parte de trás, no estacionamento, a ideia é crescer um prédio mesmo, um prédio com novas estruturas de leito, um novo centro cirúrgico, um novo padrão de CTI. Tem espaço no terreno, dá para fazer, mas precisa de financiamento, precisa de apoio político. E eu acho que o Estado do Rio de Janeiro pode contribuir muito nesse desenho, porque é um hospital que é de característica estadual. Na maioria das capitais não tem hospitais de alta complexidade. E o Rocha de Faria poderia ser um grande centro aí para atender não só Campo Grande, mas o estado todo. A gente tem um hospital de grande porte em Santa Cruz, que é o Pedro II, que é um super hospital. Que é referência em queimados, né? Referência em queimados também, igual o Hospital do Andaraí. Um hospital super sobrecarregado, atende muita gente ali de outras cidades daqui da região. E o Hospital Albert White, que também é de grande porte, a gente reformou ele todo, demolimos lá o antigo esqueleto do Olivério Kremer, também entramos com uma rede de tomógrafos nova. Então o Albert White também é um hospital importante. Muito. E para completar essa rede, para ela ficar incrível também, falta crescer o Rocha de Faria. O ideal é que ele não saia dali, porque tem uma questão de afeto, de carinho da população. Muita gente nasceu, muita gente já foi atendido ali. Sim. E como tem espaço para trás, espaço para crescer, ele é um hospital também baixo, né? Ele poderia ser um pouco mais alto. Ele fica muito bem localizado também. Sim, no centro de Campo Grande, fica bem no centro. É muito boa. Então, eu espero que a gente um dia possa estar realizando esse sonho, que é crescer com o Hospital Rocha de Faria, que a gente possa ter
um novo Rocha Faria incrível, né? Tem 2 hospitais na cidade que precisam crescer e ganhar estrutura, né? É o Rocha Faria e o Hospital Lourenço Jorge, né? Lourenço também é um Jorge, hospital também. pequeno ali para a região, que precisa crescer. Então, Mas ali tem tem espaço para crescer também? Tem. Pô, legal. Então, espero fico que a feliz. gente consiga avançar nesses 2 hospitais. Tem uma UPA chegando, né? Tem a UPA de Guaratiba, que está no forno. A obra atrasou um pouco por conta de uma questão judicial com o terreno. Então, teve um atraso aí de quase um ano. Então, a gente espera Vai ser perto do Mato Alto ali, não é isso? Vai ser ali na estrada do Mato Alto. É uma clínica e uma UPA linda, incrível, um projeto maravilhoso também. Então é outro que a gente espera estar aí avançando para melhorar nosso cuidado da emergência, também melhorar a atenção primária ali da região. Hoje a atenção primária fica naquele postinho no Maia Bittencourt. Então ele migra integralmente ali para coisa. Pô, que bom. Fico feliz, o deputado, que eu tenho esse olhar para o Campo Grande. Eu tenho um carinho especial pelo Rocha Faria, de verdade. Você falou a verdade. Os moradores de Campo Grande têm um carinho especial pelo Rocha Faria. E sabendo dessa notícia que o senhor e toda a sua organização tem esse carinho pelo Rocha Faria e tem esse olhar pela ampliação, eu fico muito feliz. Eu acho que o nosso público também ficou muito feliz em saber dessa articulação. É porque vocês têm que imaginar, Campo Grande é um bairro diferenciado. Até os números de ocorrência de acidente de moto, o senhor sabe que Campo Grande é o quartel de bombeiro que mais atende, né, no Rio de Janeiro. Então o número de acidentes de motos hoje é absurdo. Como é que o senhor vê hoje esses atendimentos que acho que acaba superlotando não só Campo Grande, mas todos os hospitais do Rio? Oliveira, é uma epidemia, né? A gente tem uma epidemia de acidente de moto. É uma das coisas mais tristes que pode acontecer. É muita gente jovem morrendo e ficando amputada com sequelas permanentes ou até sequelas temporárias ligadas a acidente de moto, né? Hoje, o número de motos aumenta muito. A imprudência no trânsito é uma das coisas que mais causa acidente. Então, o uso de celular é terrível. Andar acima do limite de velocidade também é uma das principais causas de acidente. Hoje, com a utilização dos aplicativos, do Uber Moto e de outros aplicativos de entrega, muitas vezes a pessoa está ali, entretida no celular, e não presta tanta atenção e provoca um acidente e sofre um acidente. Foram 17 mil pessoas atendidas na rede hospitalar, vítimas de acidente de moto. 17 mil. Só moto? Só moto. O Hospital do Andaraí teve uma ala inteira, o 4º andar inteiro reformado, só para atender acidente de moto. Tem um hospital na Mangueira, que é o Hospital Barata Ribeiro, ele tem 96% das cirurgias feitas lá foram de acidentes de moto e outros tipos de acidentes, mas a maioria é acidente de moto. Então é bem triste, é uma situação bem crítica, que a gente vai precisar de consciência coletiva, né? Isso não se resolve sozinho. Eu fui presidente do Conselho de Segurança no Trânsito, a gente mapeia bem esses pontos de acidente e mapeia bem também no Rio. Hoje a gente tem vários sistemas integrados, tanto saúde, centro de operações, 7 Rio, e a gente consegue ver as manchas dos acidentes que se repetem sempre no mesmo local. Então a Cesária de Mello aqui é campeã de acidente de moto, infelizmente. É uma tristeza, você fica muito angustiado, mas se a gente não tiver consciência no trânsito, a gente não vai avançar, né? Eu queria falar um ponto com o deputado sobre a informação. Hoje a desinformação é muito grande, inclusive na área da saúde. Como é que o senhor enxerga esse ponto? Oliveira, é isso, né? A gente tem sempre o setor saúde teve um desafio de mexer com informações muito técnicas, que utilizam evidências científicas, que utilizam dados complexos para apresentar isso de maneira simples para o paciente. Então, você chegar para um paciente e falar, olha, você não consegue emagrecer só com dieta e com exercício físico.
Você vai precisar entrar com uma medicação. Por exemplo, começou aqui em Campo Grande a utilização do Ozempic. Tem muito preconceito. Você vê pessoas falando: o Ozempic, falta medicamento básico e não tem Ozempic. Ou você pode ver alguma pessoa falando: basta fazer exercício físico que está tudo resolvido. Não é assim. Então a gente precisa ter clareza e ter consciência de que às vezes você precisa entrar com uma medicação complexa ou precisa entrar com muito dado de evidência científica e mostrar. Hoje, por exemplo, o Ozempic, que sofre muito preconceito, que é a semaglutida, Sim. que é o princípio ativo, as pessoas falam: mas tem os efeitos colaterais? Tem, por isso que tem que ser prescrito por um médico. Mas salva a vida. Você pega um paciente diabético, obeso, com síndrome plurimetabólica, é uma medicação essencial para esse paciente. Não tem como você não prescrever. Sim. E a desinformação é terrível, porque as pessoas falam: vai usar uma medicação que não tem evidência, que vai te fazer mal. Não, tem evidência, mas não pode ser assim. Então a gente está sempre falando: olha as evidências científicas e tudo. E hoje ainda tem um cuidado especial. A gente precisa estar atento para que aquela pessoa ainda não compre um medicamento falsificado, que ela não compre um medicamento que não ficou na geladeira, porque às vezes aquele medicamento é até original, mas não teve uma armazenagem correta. Então todas essas preocupações tem que estar na mesa na hora de a gente informar a população. Eu não entendo isso, né? O medicamento tem que estar na geladeira e o pessoal traz numa mala, no corpo. Como é que funciona isso? Não vai funcionar. Vai funcionar, vai enganar aquela pessoa, porque se ele cai a temperatura, o princípio ativo da droga vai embora e não vai funcionar. Então, e a pessoa vai perceber que não está funcionando. Em alguns casos, você pode até estragar esse princípio ativo e ele fazer mais mal do que bem. Causar uma pancreatite, causar outros problemas de saúde. Então, essa desinformação, eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que está bem na moda, está todo mundo falando. Essa desinformação é difícil você combater. Então, às vezes acontece com vacina, às vezes acontece com coisa. E há muita gente que não é da área da saúde, que não tem conhecimento científico, que não sabe ler um artigo científico, dando muita opinião e falando coisas que às vezes as pessoas querem ouvir. Então, isso é muito perigoso. Na área da saúde, a gente tem que combater a desinformação o tempo todo. É bom ter canais como no Radar do Oliveira aqui, para que a gente possa falar, para que a gente possa escutar as diversas visões da sociedade, mas a desinformação é perigosíssima para qualquer sociedade, né? Perfeito. Falando um pouco de saúde mental, como é que o senhor enxerga hoje a saúde mental do brasileiro? Oliveira, se a gente tem problema com moto, se a gente tem problema com obesidade, imagina multiplicar isso por 3. Porque o problema de saúde mental ele é 3 vezes maior do que esse problema, por exemplo, com vítimas de acidentes de trânsito, e que é um problema muito grande, que é uma epidemia. Hoje a gente vê aumento de depressão, de ansiedade, de suicídio em adolescente e também em idoso. Então é um cenário muito, muito complexo a saúde mental. A gente precisa montar redes de apoio na nossa sociedade. Então precisa continuar fazendo que as pessoas frequentem clubes, façam exercício, tenham relações positivas entre si, não vivam isoladas. Muita gente está mudando agora para morar sozinho e esse é novo desenho. Muitas vezes você faz o isolamento daquela pessoa. Então as redes sociais também e a internet tem que saber utilizar elas de maneira positiva. Então, saúde mental é um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje. Não se resolve só no setor saúde. A gente aumentou o número de CAPs, está aumentando os deambulatórios. Para as crianças com transtorno de espectro autista, já foram 8 centros de tratamento implantados na cidade, mas não vai se resolver sozinho. A gente precisa fortalecer a nossa rede de apoio, a gente precisa fortalecer a mudança de hábito de vida, para que a gente possa ser uma sociedade mais saudável, né? Eu entrevistei aqui a Major Fabrícia, que ela tem um projeto maravilhoso, que é o Heróis do Amor. E aí eu comentei até no dia que a gente estava aqui batendo um papo com ela, que no Parque Shopping nós fizemos uma ação
para tirar a identidade de crianças com TEA. Nossa, eu fiquei impressionado com o número de crianças que hoje, na nossa região aqui de Campo Grande, que tem o transtorno. Então, acho que precisa muito dessas políticas públicas. Eu sei que o deputado ele tem essa visão de parceria público-privada. Nós fizemos um trabalho no Parque Shopping Campo Grande, levando um posto de vacinação que hoje virou um supercentro. Queria que o senhor falasse um pouco disso. É isso, Oliveira. Mandar um abraço para a Major Fabrícia, falar que esse trabalho é fundamental. Também já fazer uma propaganda aqui do Supercentro Carioca de Campo Grande, da Zona Oeste. Fica ali atrás da rodoviária. Tem um local para tratamento de transtorno do espectro autista incrível, um dos melhores do país, profissionais muito capacitados. Também ali tem reabilitação, vai inaugurar em outubro a hemodiálise. Mas uma das coisas que mais orgulha a gente aqui é o Supercentro Carioca de Vacinação, que fica no Parque Shopping. Quem teve a oportunidade de conhecer sabe a qualidade do atendimento. Hoje são múltiplas vacinas que são ofertadas ali. A gente tem vacinas especiais, além das vacinas do calendário básico. Vacina muita gente, né? Tem um volume de pessoas incrivelmente. E a capital do Rio, a cidade do Rio que mais vacina, né? O Rio de Janeiro tem a melhor cobertura vacinal do país. Não é à toa, né? São 3 supercentros que funcionam até às 10 da noite no Parque Shopping, em Botafogo e também no Shopping Nova América. Então, o carioca mesmo briga para se vacinar, sim, se protege os outros, sabe que se tomar vacina está protegendo a si e também as pessoas que estão à sua volta. Então, foi um orgulho muito grande ter sido secretário municipal de saúde do Rio e ser deputado federal do Rio de Janeiro. Orgulho a gente demais. Infelizmente, não é essa a realidade no interior do estado do Rio. A gente tem uma cobertura vacinal muito baixa, vê casos de algumas doenças voltando a acontecer. Sarampo? Sarampo, por exemplo. É uma tristeza. A gente viu agora também em São Paulo, né? Pessoas morrendo de febre amarela. Uma tristeza, uma doença que a gente erradicou aqui do Rio de Janeiro na década de 60. Então foram os últimos casos. Hoje praticamente a gente não tem nenhum caso. Praticamente não, a gente vai fazer 10 anos que a gente não tem casos 8 anos que a gente não tem casos de febre amarela. Então é algo que a gente precisa estar sempre preocupado. Basta uma dose da febre amarela, por exemplo, para se proteger para a vida toda. Então é importante a gente continuar mobilizando a nossa população, mas o carioca é incrível, né? Aqui Campo Grande, então, a Zona Oeste do Rio, dá exemplo mesmo. Sim. O Parque Shopping recebe muita gente que vai lá para se vacinar. Se você não tomou sua vacina para gripe ainda, todo mundo com mais de 6 meses pode procurar lá o Supercentro no Parque Shopping ou qualquer clínica de família e tomar sua vacina. Eu acho que essas parcerias dão super certo. Eu vejo que o deputado ele tem essa preocupação na parte de vacinação. Eu fico muito feliz por poder contribuir naquela época, a gente conseguir fazer esse movimento para trazer esse benefício para toda a população de Campo Grande. Um tempo atrás a gente colocou também lá um tomógrafo e a gente consegue ver a necessidade da população buscando esses serviços, né? Então eu fico muito feliz dessas parcerias público-privada valer a pena. E quando pega aqui um gestor que tem esse olhar, ainda mais para a Zona Oeste, as coisas acontecem e dão certo. Acho que fica aí a dica até para expandir essas parcerias público-privadas. É possível fazer uma saúde pública sem política? Possível, né? A política é super importante na nossa vida para tudo. Se você não tem políticos que defendam essa pauta, políticos que de fato queiram construir a saúde pública, é difícil. Porque muitas vezes você vê a política do não, né? A pessoa só percebe que não tem o sistema quando ele falta, quando não tem o remédio, quando não consegue a cirurgia, quando está no corredor e não consegue um leito para operar. Isso não funciona desse jeito. Se você não constrói as coisas, não planeja, não cresce em orçamento, não disputa previamente, na hora que você precisar você não vai ter. É uma tristeza que a maioria das pessoas nem lembra em quem votou na última eleição, principalmente para deputado.
Se a pessoa não lembra em quem votou na última eleição, como é que ela vai cobrar? Como é que ela vai falar alguma coisa? Eu não lembro em quem votei, qual que era a minha pauta, o que eu estava defendendo, né? Então, é uma dificuldade a gente conseguir gerar uma consciência coletiva de que a saúde pública precisa da política, que a política precisa da saúde pública, mas que não pode ser um balcão de troca. Não pode ser trocar consulta por voto, não pode ser temácia do Crivella na época, aquela coisa absurda, não pode ser você fazer coisas que, de fato, não vão agregar para o sistema e que vão prejudicar outras pessoas. Toda vez que alguém passa alguém na frente na fila, aquela pessoa que mais precisava, às vezes, não foi atendida. Então, esse é um desafio, que é a gente ter a política, mas a política fazendo que o sistema de saúde cresça. O Sistema Único de Saúde veio da política, foram os deputados da Constituinte que colocaram isso na nossa Carta Constitucional. O Brasil mudou a história do seu sistema de saúde a partir da Constituição de 88, então o ano de 1988 é um marco para a gente, civilizatório. Vários países do mundo já tinham feito isso, vários países do mundo ainda precisam fazer isso. Se olha a Argentina, outros países aqui da América do Sul não têm sistemas de saúde universal. Então, espero que a gente tenha a boa política influenciando no crescimento desse sistema. Como eu já falei, o SUS já fez muito, já entregou muito. Nessas últimas gestões do prefeito Eduardo Paes, tudo cresceu, mas ainda não é suficiente. Precisa crescer mais. Te perguntar sobre isso. Hoje, nesse cenário político hoje do Rio de Janeiro, isso pode ajudar ou atrapalhar a saúde do Rio de Janeiro? Esse cenário político do Rio de Janeiro ajuda muito, né? Você pensar que a gente tem uma possibilidade do Eduardo Paes virar governador alinhado com o prefeito da capital, alinhado com a maioria dos prefeitos do estado, é fundamental. A gente olha quanto que isso pode trazer. E ter um bom gestor, ter um cara que sabe fazer, que sabe arrecadar, é fundamental. Quando você vê no estado, por exemplo, é o estado que menos gasta em saúde, mas é o estado que dá mais isenção fiscal. Pega a isenção fiscal anual da Refit, daria para dobrar o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde. Dobrar. Seriam 8 bilhões a mais. Você está falando do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Do estado do Rio. Então não dá para a gente ficar achando que vai se permitir um monte de falcatruas, roubalheiras e coisas e sustentar o sistema. Não vai sustentar. Pensa que 3 bilhões e 600 milhões da Previdência do Rio de Janeiro foram para o Banco Master. Sumiu esse dinheiro. 3 bilhões daria para comprar medicamento para o estado do Rio de Janeiro todo por 10 anos. 10 anos. Então, a gente fica pensando nessas situações e fica pensando, olha, como a gente sofreu sem precisar ter sofrido. Como a gente teve momentos de dificuldade sem precisar ter tido. Como secretário municipal de saúde, o estado devendo 1 bilhão e 300 milhões, tornava as contas, ainda torna, as contas praticamente inviáveis. Você fica sem possibilidade de crescer, sem possibilidade de investir. A gente conseguiu investir com apoio federal, com orçamentos específicos, né? Então tem mais especialistas que a gente conseguiu. O governo federal investiu muito no Rio de Janeiro. A gente conseguiu investir na municipalização, o Hospital do Andaraí todo reformado, mas era um recurso específico para usar no Hospital do Andaraí. Conseguiu investir no Cardoso Fonte, recurso específico no Cardoso Fonte. Mas imagina se a gente tivesse o estado do Rio de Janeiro pagando essa dívida. Poderia dar reajuste, aumentar o número de funcionários, crescer a quantidade de medicamentos, da carteira de medicamentos das unidades. Poderia se construir um novo Rocha Faria. A estimativa para construir um novo Rocha Faria, para fazer a reforma que precisa lá, está em torno de 230 milhões de reais. Imagina, 230 milhões de reais seriam necessários para fazer essa nova estrutura. Mas você olha, o Estado deve 1,3 bi. Então daria para construir quantos Rocha Farias com 1,3 bi?
Entendeu? A gente... Até mais um aqui, né? Aumentar mais do que Campo Grande. É muito grande aqui, dá para fazer 2. É isso. Pensa que uma pequena parcelazinha daquilo que foi para o Banco Master daria para construir um dos maiores sonhos de qualquer pessoa que conhece o Rocha Faria, de qualquer pessoa que conhece Campo Grande. Então, espero que um dia a gente consiga avançar e espero que um dia a gente consiga ter um estado do Rio de Janeiro que não tem um governador preso. Se Deus quiser, o nosso ex-prefeito e futuro governador vai poder mudar essa realidade, mas não vai ser simples, porque tem que mudar uma prática que vem sendo feita há anos no governo do estado. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. É a diferença de um gestor técnico para um gestor político. Acho que tem essa diferença. Claro. Né? O técnico consegue enxergar muito mais e saber aonde realmente é a dor. Né? É isso, né? Precisa sempre que se conciliar a política e a técnica. Você não consegue separar um cara só técnico e um cara só político. O ideal é que você consiga ter um gestor que tenha formação, que tenha experiência é importante, e que de fato faça o que tem que fazer com honestidade, o que não tem sido muito simples da gente encontrar. Né? Vou fazer agora um ping-pong aqui com você aqui para umas perguntas rápidas, você fala o que vem na cabeça. Caraca, um livro que marcou a sua vida. Cara, A Vida e a Obra de Semmelweis. Um médico ou um líder que te inspira? O Adib Jatene me inspira muito, é um cara que tem um carinho muito especial. Qual o hábito essencial para manter a saúde? Fazer exercício e parar de fumar, né? O que você faz quando tá longe do trabalho? Quase nunca, né? Quase nunca. Não, eu adoro. Agora eu tô com um super hobby de ir à Feira da Glória. Vai fazer a feira? Gosto muito. Show de bola. Um sonho que ainda pretende realizar? Cara, conseguir avançar aí na estruturação da rede de saúde pública do país, conseguir de fato que a gente consiga ter um sistema com financiamento adequado para que a gente possa avançar, né? Espero que como parlamentar aí, como deputado federal, consiga também disputar recursos para que a gente possa ter um novo Rocha Faria, uma nova emergência no Salgado Filho e um novo Hospital Lourenço Jorge. Meus amigos, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo, mas eu quero que você olhe ali para a nossa câmera e dá aí agora fala aí, o que o secretário, o ex-secretário, o deputado federal tem para falar para o nosso público aqui? Que é muito importante defender a construção de um sistema público, único, universal, de qualidade, que isso não acontece de maneira espontânea, que precisa de muita disputa política, apoio político para as coisas acontecerem e que nesse ano eleitoral você preste muita atenção nos candidatos que estão por aí e nas políticas públicas que estão sendo propostas para que a gente avance para um estado melhor e para um país melhor. Perfeito. Ó, não esqueça de seguir o secretário, o ex-secretário, o deputado federal Daniel Sorain nas redes sociais dele. Você aí que está nos assistindo, curte, compartilha. Ó, muito obrigado por estar acompanhando sempre o nosso canal. Muito obrigado pelas mensagens que a gente vem recebendo no dia a dia da nossa mensagem. E secretário, ex-secretário, deputado federal, muito obrigado por compartilhar aqui no Radar do Oliveira essas informações que foi, acho que, de grande valia para o nosso público e os moradores de Campo Grande. Muito obrigado, tá? Pessoal, maravilhoso. Radar do Oliveira.